Boa tarde, Lu. Thiago já entra conosco. Gente, hoje eu tô um pouco dodói, mas muito grata pelo Thiago ter aceito essa reflexão aqui pro Vidas que Importam, uma reflexão importantíssima, principalmente na atual conjuntura política onde a gente se encontra. Ó, o Thiago já chegou. Oi, que prazer! Gente, eu sou o Thiago, né? Tem que fazer aí. Sou fã dele. E antes de ser fã dele, o Jonathan já era fã. Então, é o Jonathan que fala: olha o Thiago, tu tem que conhecer o Thiago. Olha as coisas que ele posta. E aí eu começo a seguir o Thiago em função do Jonathan. E aí, como boa cara de pau que sou, entro em contato, né? E digo, nossa, o Thiago é um muso acessível, assim que eu chamo, né? O Thiago é um muso acessível. Então, Thiago, é um prazer te ter aqui no Vidas que Importam. É um prazer ter pessoas que nem tu, né, comprometidas com as questões raciais. E mais do que isso, comprometido com a política, com os direitos humanos. Enfim, detalhe, Tiago é pai do Noah, Tia Mila é louca, por ele, espero um dia poder dar um cheiro nesse gostoso. Não é E um é fofo. isso. Faz Eu aí o quero teu agradecer o merchan convite também. também. Queria agradecer o convite. O prazer é totalmente meu de participar de uma discussão com você tão necessária. Eu tenho acompanhado também as suas lives, né, as discussões que você tem proposto, e são sempre muito pertinentes, relevantes e necessárias, né, para além de tudo. E espero que a gente consiga bater um papo bacana. O Noah tá com a minha mãe agora, tá lá causando um pouquinho. Gente, também quem quiser, né, seguir o Peraí. Thiago, eu super indico. Então é só clicar aqui em cima. E a palavra é tua. Ah, então, a gente pensou, né, no tema de hoje, que seria a ocupação de pessoas negras no espaço político, né, e hoje, logo pela manhã, já me deparei com uma situação totalmente bizarra, né, que foi um jogador aí de um time de futebol que foi expulso, e aí o comentarista de uma rádio falou ao vivo que ele deveria ir para a senzala, que ele era burro, né, e aí eu estava refletindo um pouquinho sobre isso, como tudo isso está conectado de alguma forma, né, como o preconceito, o racismo, a injúria racial, a violência contra a juventude negra, a brutalidade policial, como tudo isso está interligado com a política diretamente, né? E com a ausência, na verdade, de pessoas negras nesses espaços políticos, né? De tomada de decisões, né? E espaços de poder, né? E acho que é bem interessante nesse momento, onde a gente tem eleições no final do ano, né, adiadas para novembro, onde a gente vai escolher representantes aí, né, para o parlamento municipal e para o executivo municipal, prefeitos e vereadores, né, a gente falar um pouquinho sobre isso, né, que não somente a representatividade de negras e negros, né, mas a gente tem aí outros grupos minorizados, como mulheres, populações indígenas, quilombolas, né, população cigana, né, a comunidade LGBTQIA+, todos os grupos que são oprimidos aí constantemente, frequentemente, né, e que não tem ninguém que as represente, né, nos parlamentos aí da vida, né, tanto municipais, estaduais e como federal, né. Então, acho que é urgente a gente falar um pouquinho sobre isso, né? O que acontece, né? Por que a gente não tem representantes desses grupos minorizados em casas legislativas, né? E aí também me deparei com ontem, conversando com alguém sobre política e tudo mais, e surgiu um comentário assim, as pessoas acham que o Thiago só fala sobre questões raciais, né? E que isso pode ser chato, né? E aí eu fiquei um pouquinho incomodado com isso no primeiro momento. Eu falei, não é verdade isso. Deixa eu ver. Peguei o meu Instagram, peguei as últimas 50 publicações que eu fiz.
Uma apenas era sobre questão racial. Somente uma, que inclusive foi essa de hoje. Então, eu falei sobre população LGBT, eu falei sobre Fundeb, eu falei sobre tantos assuntos, sabe, Sobre o nacionais, Fundeb, municipais, tu passas estaduais. uma semana a todo Exatamente. momento falando sobre essa questão. Mas o quanto que a gente fica rotulado, né? Principalmente nós, Uhum, sujeitos pretos. Somos exatamente, rotulados sempre para falar só sobre a questão racial. Tem exatamente. um baita de um currículo Lattes e as pessoas focam. E aí, nada mais é do que reiterar o próprio racismo. Não adianta, não tem outra Exatamente. coisa, né? E aqui em Pelotas também, já que falaste da candidatura, um pré-candidato do PSOL, o Júlio Rodrigues, ele teve vários ataques racistas. Então, o quanto que falar em política e falar sobre a ocupação do povo negro na Uhum, política é muito mais do que essencial. sim. E é chocante, né, Thiago? Porque quem te segue observa que a pauta do racismo ela está presente, óbvio, porque tu és demarcado por um corpo preto, tal qual a mim, mas é chocante que tu não fala tão somente disso. No Uhum, momento ali, né, hora ou outra, tu também tá falando sobre o movimento LGBTQIA+, embora não seja um corpo atravessado pela LGBTfobia, uhum. Eu surreal. penso muito nisso, né? Eu sempre trago isso, né? Eu sou um ativista pelos direitos humanos, né? Por justiça social, né? Então, independente de quem esteja sendo lesado, né, ou oprimido, tendo suas garantias e direitos afrontados, aí eu estou trazendo isso para discussão e estou levantando minha voz para falar em defesa desses grupos, né? É óbvio, né? Até eu me surpreendi porque eu sempre falo isso, né? Eu, por ser um homem negro, majoritariamente as minhas pautas vão ser sobre questão racial. E ontem eu me percebi que não é verdade isso. Ontem eu me toquei que não é verdade. É óbvio que quando surge um tema ou outro mais quente, a gente tem que se posicionar, tem que se manifestar, mas quando eu vejo tudo que eu escrevo, que eu falo sobre os temas que eu abordo, a questão racial ela é mais uma ali no meio. Né? Estou dando evidencio a questão racial, mas estou dando espaço quase que igual para todas as outras pautas que eu toco, ou que eu falo, ou que eu expresso, né? E tudo isso passa também por essa questão de dominação, né? De quem domina e quem é o oprimido, e como que é desenhada essa estrutura social, né? Onde os negros são considerados de segunda classe, cidadãos de segunda classe, né? Então, tudo que o negro faz tem que ser validado por pessoas não negras, pelos brancos, né? Inclusive essa representatividade, né? Quer dizer, você só é aceito, inclusive pela população negra, quando um branco valida, né? Se o branco disse que você é bom naquilo, então todo mundo pode absorver o conteúdo que você tem para oferecer, né? E isso vai pela política, né? A gente tem uma discussão dentro do movimento negro e antiga, com relação a isso, né? Pô, é 50% da população, 54% da população, ainda que não seja real isso, né? Porque se a gente for falar de a população negra é composta de pretos e pardos, de acordo com o IBGE, né? Então, a quantidade de pretos, retintos, é bem menor, né? Então, quando a gente fala dessa separação aí de 54%, a gente imagina que, pô, 54% da população é de pretos, retintos, e não é. Mas a gente tem essa discussão histórica também sobre por que o negro não vota no negro, né? O que acontece, por que a gente não consegue, ainda que sendo a maioria da população, não consegue eleger pessoas negras, né? E ontem eu refleti um pouco sobre isso. É parte tudo desse princípio, né? Que exige, primeiramente, que haja uma validação de pessoas brancas para que aquela pessoa negra se torne representante de fato, né? De uma pauta, de uma causa, né? Eu vejo muito isso com relação a pessoas que surgiram nos últimos tempos aí, escritores, filósofos, né, e quando o branco valida, aí a pessoa sobe, né, e ascende socialmente, economicamente, né, e aí você vê que tem uma movimentação das pessoas negras seguindo aquela pessoa, né, e ninguém percebe isso, né, tem tantas outras vozes, né, eu tenho descoberto tantas outras vozes de mulheres negras, homens negros, que eu não conhecia, e que tem um discurso tão sensacional, que eu tenho aprendido tanto, e que a gente não ouve falar.
né? A gente não conhece, ninguém comenta, ninguém fala, sabe? E são sempre os mesmos caricatos, né? E que de algum modo acabam com o tempo se perdendo e não representando de fato a população, sabe? E nem falando em defesa do que deveria falar, né? E na política é um pouco disso também. Isso para representação, né? Para além disso, a gente tem a questão da política partidária, que ela é uma extensão do que a sociedade apresenta para nós, né? Então segrega também, né? Então, em geral, os partidos políticos acabam criando as caixinhas ali, né? Aqui é a caixinha LGBT, aqui é a caixinha da população negra, a caixinha de mulheres, né? Quando, na verdade, deveria ser incorporado tudo isso na estrutura partidária, né? Para que se pensasse em ideias e propostas e soluções para esses grupos minorizados, né? Não só deixar no cantinho ali, quando a gente precisa fazer uma nota de repúdio, a gente chama vocês, né? Então é mais ou menos isso, né? E com isso, essas pessoas não têm espaço no partido político, com isso essas pessoas não têm apoio para as eleições, né? E financeiramente falando. Para além disso, tem toda uma questão vinculada à população negra, que é falta de tempo, inclusive, para você se dedicar a questões políticas, né? Você tem reuniões aí durante o dia, final de semana, quer dizer, como que você concilia família, sabe, trabalho, política, quer dizer, tudo isso deixa a gente perceber como é um ambiente totalmente privilegiado, né? Para pessoas que têm condições, de fato, para estar naquele ambiente, né? Lembrando que a O gente é que a gente vê estrutura, né? A gente acontecendo... que mantém o país na costa. Exatamente, Como é que exatamente. vai dar Não tem conta interesse de nenhum, milhões né, de em fazer as pessoas... reuniões? Uhum. E não tem interesse de fazer essas pessoas, esses grupos minorizados participarem do debate político, né? E não deveria ser uma discussão de pessoas negras ou de mulheres somente, né, dentro dos seus nichos, né? A gente, como sociedade, deveria já estar entendendo que a diversidade ela é boa, né, para a democracia, a diversidade ela é boa para a nação, para a construção de uma sociedade melhor, com valores melhores, né? E só que a gente ainda se vê ainda, né, falando dentro de uma bolha e as pessoas que ocupam os espaços de poder ainda ignorando tudo isso, né? Sim. E Thiago, enfim, vou logo fazendo algumas perguntas. Sempre eu coloco na caixinha, né? E a pergunta recorrente é: como hoje tu se enxerga dentro da política, né? E se existe aí na política uma política de cotas, né? Bom, tu já acabaste de dizer que é uma Uhum. minoria, né? E como é que tu se vê nesse emaranhado de questões aí diante da política de cotas dentro da classe política? Eu acho, assim como o sistema de cotas para a educação, né, para o ensino superior, eu acho que são medidas que são urgentes, necessárias sim, né? Não só por conta do discurso de reparação histórica, mas para além disso a gente tem a questão de elevação em tempo recorde, sabe, social e econômica de um grupo que historicamente foi deixado para trás, né? É isso, basicamente, né? A ideia, na verdade, seria uma construção, um projeto de nação que valorizasse de fato o ensino básico, né, o ensino fundamental, o ensino médio, né, para que todo mundo tivesse oportunidade igual na hora de chegar e disputar um vestibular, por exemplo, né. Na política, a mesma coisa. Já tem aprovado aí a cota de 30% para mulheres, né, para destinação do fundo partidário dos partidos, 30% tem que ir para mulheres. É outra coisa que eu acho que é urgente também, válido e necessário, né? E tem uma discussão rolando sobre isso com relação a candidaturas de pessoas negras também, né? De destinar um percentual também para pessoas negras, porque só assim as pessoas, você força as pessoas a fazerem o que é certo, né? O que é justo, né? Quer dizer, a maioria da população é de mulheres, a maioria da população é de pessoas negras, e esses grupos não são representados, não têm apoio dos partidos, né? Então, tem que ter, né? Tem que acontecer dessa forma. Eu hoje estou num partido, eu estou no PDT atualmente, filiado ao PDT, e o PDT aqui em São Paulo está desenhando o estudo de uma forma diferente, né? Então, a chapa que pretende disputar as eleições aí já está sendo pensada em ter no mínimo 50% de mulheres, de ter metade de negros também, de pessoas negras também, né? E respeitando a questão do fundo partidário para a destinação do fundo para mulheres, né? Então, é suficiente? Talvez não, né? Ainda falta a conscientização do eleitor, né? De como entender essas candidaturas negras, entender que as pessoas negras não falam só de questões raciais, né? Que não falam só de problematizações, né? Não fica só no Facebook causando, né?
A gente fala sobre muitos outros temas, né? Mas precisa ter um pontapé inicial, né? E eu estou achando fantástica a iniciativa do meu partido hoje de colocar dessa forma, né? A gente está entendendo que precisa ter mais representatividade de pessoas negras, né? Se na eleição essas pessoas vão ser eleitas ou não, depende de uma série de outros fatores, né? Não é somente o partido, né? Tem articulação política, tem a conscientização da população negra sobre quem que você quer que te represente lá, né? Você quer que venha uma pessoa que não é da sua realidade, não tem a mesma vivência histórica que você, mas que vai dar um tapinho nas suas costas e dizer, olha só, eu vou te representar, ou você quer alguém que entende, de fato, quem é você, que é você, na verdade, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a trabalhar, né? E o quanto antes, a gente precisa começar a trabalhar isso na juventude, né? Entender que a juventude é o próximo passo, né? É o que vem depois. Eu costumo falar sempre isso, né? Uma corrida, uma corrida de uma maratona de revezamento, né? Eu pego o bastão, eu corro o máximo que eu puder e depois eu passo esse bastão para alguém, né? E a gente acha que não está preparando outras pessoas para assumirem, pegarem esse bastão depois e correr, né? Então a gente tem aí historicamente também um lapso aí um gap de representatividade política de pessoas negras, inclusive. A gente tem movimento negro anos 80 e depois tem um espaço sem apresentação de lideranças nenhumas e agora começa a surgir outras lideranças, né? E a gente tem que preparar o caminho para que os outros que vêm depois de nós, né? Inclusive na política, né? E eu costumo falar isso também, a representatividade não é somente esse fator de estar lá por estar, eu quero só ver uma cara preta lá porque parece comigo. Não, não é isso só. A representatividade está dentro de alguém que representa os seus interesses, né? Representa as suas demandas, que vai lutar pelo que você precisa para sobreviver. É o mínimo que você precisa para ter respeito na sociedade, para poder gozar plenamente dos seus direitos civis aí, né? É um pouco disso. Sim, até porque, né, Thiago, a tua fala, no sentido de bater tapinha na costa, ela é perfeita para elucidar de que, tá, pensando na questão racial, né, a branquitude, o que é que tem que falar sobre isso a nível de representatividade? Uhum. É construída de uma outra maneira. E aí, a nível de representatividade, tu me fez lembrar agora a questão da construção mesmo, da nossa construção social, que ela é diferente do branco, e o quanto que Meu Deus, me faltou agora o nome da filósofa. Enfim, que ela vem dizer, quando eu me lembrar, eu vou dizer. Que ela vem dizer que a questão, já até falei aqui, sobre a questão da boca, né? É a Grada Quilomba, lembrei. Quando ela vem falar a questão da boca. Por que o colonizador, a boca dos sujeitos escravizados era fechada, né? No sentido muito mais do que silenciar. Então, Sim. Essa questão do silenciar, mas também do colonizador não escutar o que esses sujeitos estavam dizendo por serem construídos de um outro modo. Então, Sim. quando eu penso ter o Thiago na política, é muito mais do que evocar, né, a representatividade, mas é evocar, sobretudo, que a nossa história é construída socio-historicamente de outro modo. Que o Thiago ali, sim, está me representando. Quando a gente pensa a questão de raça, a questão de gênero, depois a questão de sexualidade, enfim. Mas hoje, né, trazendo essa questão, né, pensando esse branco colonizador, que ele é atual na nossa contemporaneidade e, sobretudo, na política. Sim. Enfim, é preciso ter Thiagos, né? É preciso ter, enfim, sujeitos que me representem. Espera só um Que pouquinho, falem Camila. daquilo. Certo. Desde esse. Oi. Desculpa, bloqueou aqui. Não. E é o celular da minha mãe que eu te falei. Tá em casa. O Instagram quer nos tombar, já tem uma semana, mas isso não vai acontecer. Mas, enfim, né? Tu me faz lembrar todo momento que a Grada Quilomba fala na questão da sutura da boca,
Em pleno 2020, ainda querem suturar Sim. a nossa boca, né? Por isso que é muito, muito importante te ter enquanto representante dentro da política. Porque aí sim, como tu diz, o bastão pode ser passado para outro. Exatamente, exatamente. E acho que além disso, né, a ideia que as pessoas têm, acho que a maioria das pessoas tem, é que uma pessoa preta ocupando um espaço político vai ficar ali pensando só em questão de negritude, né, o que Sim. a gente já desmentiu aqui no início da conversa, né, que a gente não fala só sobre isso, né. Mas tem também esse fator, fora a questão dessa mordaça, né, essa tentativa de amordaçar as vozes negras o tempo todo, tem a questão também eu comparo muito com o mau caratismo, assim, né, de não querer escutar de fato, né. Eu lembro que rolou muita conversa sobre as manifestações dos Estados Unidos lá por conta da brutalidade policial, do George Floyd, e gente dizendo, poxa, aqui no Brasil não acontece isso. Eu falei, calma, a gente fala disso todo dia, vocês não querem ouvir, vocês ignoram. Como assim a gente não fala sobre isso? A gente Todo fala dia a gente todos os acorda com uma dias. notícia de que um... Exatamente, vocês escolhem não escutar, entendeu? E as mesmas pessoas que escolhem não escutar colocam representantes políticos aí que também não querem escutar, não estão dando atenção devida para esses grupos, né? E não percebem o quanto isso é nocivo para a sociedade como um todo, né? Não é somente para a população negra, não é para as mulheres somente, não é para a população LGBT, toda a sociedade perde quando vários grupos são deixados para trás, assim, sabe? Quer dizer, a gente perde capital humano, a gente perde cientistas, a gente perde doutores, a gente perde tanta coisa, né? A gente perde de estar podendo disputar mundialmente espaço e mercado, sabe? Quando a gente está usando só metade do que a gente tem, sabe? De população, de pessoas, de capital humano. Quer dizer, como que é essa relação, né? Como que é esse pensamento? Eu prefiro ter uma nação fraca, subdesenvolvida, do que eu explorar todo o potencial que eu tenho, sabe? Eu vou manter essa ideia de que as pessoas são inferiores por conta da cor da pele, por conta do gênero, por conta da orientação sexual, sabe? É uma ignorância tão grande, mas que enquanto está no Facebook você até entende, né? Pô, a pessoa não estuda, né? Não pesquisa, não entende, beleza. Mas aí quando a gente vai para o campo político, quer dizer, qual que é a desculpa? Né? Qual que é a desculpa para você continuar representando uma ideia que não agrega nada de bom para a sociedade como um todo? Né? Como que é isso? Né? E eu acho que essa ocupação do espaço político por pessoas negras, por mulheres, população LGBTI, quilombolas, indígenas. Indígenas a gente tem a Joênia Wapchana, que foi eleita agora a primeira mulher indígena como deputada federal. É fantástico um trabalho que ela está fazendo, sabe? Nunca teve, sabe? Quer dizer, todos esses grupos que estão tentando de alguma forma ocupar o espaço político, não somente institucional ou partidário, né? Mas participando de debates, trazendo temas para discussão, eu acho que é muito mais nessa tentativa de, sabe, vamos inverter a ordem, vamos conversar de verdade, né? Qual que é? O que a gente quer enquanto país, enquanto nação? Né? Vamos ficar o tempo todo nesse mundinho aqui, sabe, fingindo que está tudo bem, todo mundo, sabe, morrendo ou estão se matando para tentar ter sucesso de alguma forma e não consegue chegar em lugar nenhum. Agora com o governo Bolsonaro a gente vê, sabe, a imagem internacional do Brasil ladeira abaixo, né? Já era ruim, né? E agora está indo pior ainda, né? É isso que a gente quer mostrar para o mundo, né? É isso que a gente quer ter como exemplo. Que orgulho é esse de ser brasileiro que a gente tem, né? Orgulho de quê, né? Que O que a gente patriotismo está é esse, fazendo? né? Exatamente. Diante de um coronavírus, por exemplo, em que tu tens que tomar cloroquina. E cientificamente não é comprovado. Que patriotismo é esse que a ciência, desde o primeiro momento, não é validada. Mas no momento em que uma pandemia se assola, os cientistas começam a ser enaltecidos de forma seletiva também, né? Sim, sim. Claro, de forma seletiva. Eu reflito muito sobre isso. Eu estou nesse ambiente, esse ambiente da política institucional já faz algum tempo. Desde 2012, eu acho que eu comecei a me envolver mais com essas questões e comecei a perceber que o único caminho para a mudança real na vida das pessoas é através da política.
né? Não tem outro caminho. A gente pode se manifestar, eu acho que toda forma de manifestação, de expressão, ela é válida, né? De contestação, ela é válida. No entanto, muda quando tem alguém que faz uma lei que determina que alguma coisa tem que ser feita, né? Aí muda. Então, é o espaço político que a gente tem que ocupar de fato, né? E passei por alguns partidos, agora eu estou num partido que eu estou me sentindo muito bem com relação à construção que tá sendo feita, né? Em comparação com outros vários partidos, mas é fundamental que a gente entenda isso, né? Que a gente não pode também só discutir política em período de eleição, né? Enquanto a gente dorme, a gente acorda, tem várias leis aprovadas aí, a gente viu aí reforma trabalhista, reforma da Previdência, na calada da noite, sabe, você perde um monte de direitos, né? E engraçado isso, né? Engraçado não, interessante, né? A gente teve questões relacionadas à reforma trabalhista, na sequência a gente teve uma pandemia que estava tudo associado. Galera, sabe, dizendo, não, a gente não precisa de sindicatos, né? Sabe, ficar colaborando com o sindicato, dando dinheiro para eles, não faz nada por nós. E agora a gente vem com a pandemia com um monte de regras que os acordos tem que ser feito só entre patrão e empregado, sabe, sem ninguém mediando, sem ninguém garantindo ali que ele não vai ser lesado de alguma forma. Então o tempo todo a gente tem que estar atento, porque tudo no final está girando em torno de política, né? E que pessoas a gente está colocando lá, né? Como que essas pessoas estão votando, que pautas elas estão trazendo, estão dando atenção ou não para a realidade que a gente vive, né? Então eu sigo achando que é extremamente necessário a gente ocupar esse espaço. E cada pessoa que se coloca, falei com algumas pessoas essa semana, mulheres de Minas Gerais, Belo Horizonte, pessoas que estão se colocando como candidatas aí para as eleições desse ano, e parabenizando, sabe? Dizendo, cara, força, viu? Porque tem que ter gente assim, representando sim, conta comigo, a gente pode jogar junto, trocar figurinha, sabe? De como que a gente pode se ajudar para construir isso em outros lugares, né? Mas tem que ter essas pessoas representando, entendeu? E alguém comentou aqui sobre questões identitárias, né? Se o que eu estava falando tinha a ver, se a fala do Thiago estaria se tratando do tão famigerado identitarismo. Vocês acham que o identitarismo é maléfico ou seria a única forma existente dentro das organizações? Não tenho como enxergar isso como maléfico, ou como ruim, ou como negativo, né? A gente fala porque a gente precisa falar, né? Gostaria eu de não ter que acordar hoje de manhã, por exemplo, e ter que falar sobre racismo novamente. Gostaria eu de não ter que ouvir na rádio um cara falando que ia mandar o outro para a senzala, mas a gente é obrigado, né? E fora isso, né? Quer dizer, é um problema que não é nosso, dos negros, né? A gente não criou isso, né? A gente não criou o Sim. racismo. Foram as pessoas não negras que criaram, né? Quem ofendeu o jogador essa semana foi um jornalista branco, né? Então, quer dizer, o que eu tenho a ver com isso, né? As pessoas brancas tinham que estar repensando a forma como atuam, né? Inclusive na publicação que eu fiz hoje eu falei sobre isso. Sempre surge alguém pedindo desculpa depois, né? Quando surge uma ofensa racista, e eu sinto muito se algumas pessoas ficaram ofendidas, eles dizem, né? Como se a ofensa fosse escolha, né? Não, você pode escolher se sentir ofendido ou não com o que eu falei para você. E não é por aí. Você ofendeu alguém, você assuma isso, reconheça e se desculpe, né? Mas aí, quer dizer, você já entende a falta de genuidade nessa pedido de desculpa quando a pessoa vai trabalhar, né, no dia da semana, tem um jogo de futebol passando e ela faz aquele comentário. Quer dizer, ela pensa aquilo de fato, entendeu? Ela não está achando que aquilo é errado, né? Ela acha que é normal ela falar isso para uma pessoa negra, para um jogador de futebol. Quer dizer, Isso é tudo isso tem que ser perfeito, a tua repensado, fala é né? perfeita. Porque quantas vezes eu já ouvi, por exemplo, não era para ter saído do tronco, entendeu? Brincadeirinhas, tá? Não era para ter saído do tronco. Ou Uhum. tipo, vem cá, ama de leite. Não, é brincadeira, é brincadeira. Olha, o pai do fulano é preto. Ele tem amigos pretos, entendeu? Sim, Não, gente, isso é racismo. E se dar conta disso é extremamente necessário. Não é a simples desculpa. Eu vou pedir desculpa para Camila, para o Thiago, ou para quem quer que seja. uhum. Né? É mudança de comportamento, porque também essa frase de ele tem parente, ela tem parente, é amigo, Sim, isso não te faz menos racista. Pelo contrário, tu tá reiterando o racismo. sim, sim.
E não pode ficar só no campo do discurso, né? Não pode ficar só na fala Justamente ou a na atitude. publicação. E aí que entra de novo a política, né? Como que a política pode delimitar aí, né? Até onde cada um pode ir, né? A gente já tem leis aí sobre racismo, a gente tem leis sobre injúria racial, por exemplo, são aplicadas? Não são por quê? Quer dizer, por que tem tanta tolerância com relação a comportamentos que, para além da ofensa, para além da ridicularização, da criação de estereótipos, ela está diretamente ligada à violência que a população negra sofre diariamente. Quer dizer, essa fala desse jornalista com relação ao jogador de futebol é o pensamento do policial militar na ponta que vai executar um jovem negro na periferia, entendeu? É o mesmo pensamento, quer dizer, está totalmente ligado uma coisa com a outra. Quer dizer, não é simplesmente uma ofensa, é uma violência contra a população negra. Cada fala dessa, cada comentário desse que machuca, que ofende, que fere, é uma violência cometida, né? Eu acho que tem isso também, né? Fica muito no campo da ofensa, né? Ah, eu te ofendi, somente você me desculpa aí. Não, você está me violentando, cara, você está me violentando. É isso que você está fazendo. Você está me violentando. Tava até pensando num vídeo que eu ia fazer sobre isso um pouquinho, vou até adiantar aqui, acho que nem vou poder fazer mais um vídeo porque eu vou adiantar sobre o que eu ia falar. Mas eu ia fazer um exemplo assim, pô, eu chego na sua casa, Camila, olho em volta da sua casa e falo assim, nossa, que casa horrível que você tem, que casa bagunçada que você tem, que porcaria de casa que você tem. E aí depois eu falo, poxa, você se sentiu ofendida com o que eu falei? Você me desculpe, então. Sabe, eu fui ofensivo. Eu entrei no seu ambiente e ofendi você, ofendi a sua casa, a sua família, sabe, a sua origem toda. E aí eu jogo para você como se fosse escolha sua, se sentir ou não ofendida, né? E não é por aí, né? E tudo isso, de novo, está relacionado com a política, né? Que tipo de leis a gente precisa para garantir que toda a população se sinta bem e confortável em ir até um banco, em estudar, em trabalhar, sem o receio de se sentir ofendido, sem o receio de ter uma abordagem policial violenta que possa ocasionar mortes, por exemplo. A violência policial é alguma coisa que me chama muita atenção também, eu falo muito sobre isso. Comecei falando há muito tempo atrás sobre o genocídio da juventude negra, a gente tinha 70 mil mortes por ano de morte violenta, 70% praticamente eram pessoas negras e jovens, né? Com o passar dos anos a gente percebeu que a faixa etária foi diminuindo, né? Era jovens até 29 anos, e depois a gente tem Ágata de 8 anos, João Pedro de 8 anos, né? Então começaram a matar nossas crianças agora também. Isso está vinculado com política, quer dizer, como que a gente muda esse cenário? Como que a gente cria um controle para agentes de segurança pública, né? A gente fica muito preso nisso também, atacando a corporação somente, né, como se eles fossem autônomos e independentes, né, como se a polícia acordasse de manhã e decidisse, não, vou perseguir negros, eu vou matar. Não, não é. Elas estão abaixo de um político, que é o governador do estado, né, de cada estado que a gente tem, mas é o governador, tem as casas legislativas estaduais que são responsáveis, entre outras coisas, por fiscalizar o executivo, ou seja, entender por que a polícia está agindo dessa forma, faz parte de atribuição dos deputados estaduais, por exemplo, né, de cobrar o governador sobre o que está acontecendo, né. Então, tudo está vinculado com política. Acontece que a gente vê na sociedade sendo jogados os temas como se fossem coisas dispersas e distintas, né, quando na verdade está tudo no mesmo bolo, né. Estou conseguindo responder? Tô. Tá ótimo, tá perfeito. E como que estão as questões aí em São Paulo, né? Já que a gente está falando sobre representatividade, como é que tu percebe as questões dos diversos partidos? Foi o que eu comentei, né? Falta ainda bastante coisa, né? E aí falando de representatividade geral, né? Vamos colocar mulheres, vamos colocar a população LGBT, negras e negros, né? Falta muito ainda. Eu acho que o importante é a gente conseguir enxergar com bons olhos partidos que estão tomando a frente nessas discussões e propondo soluções, né? Ainda que muito aquém do que a gente precisaria, né? Do que seria ideal para a nossa sociedade, mas tem grupos que já conseguem
pensar que, pô, a gente precisa realmente, não por dó, não porque estão pedindo, mas porque é importante para todo mundo que a gente tenha diversidade nesses espaços, né? Recente aqui em São Paulo rolou muita discussão também, inclusive, acho que você deve ter ouvido falar do lançamento da Bombril, daquela Sim. esponjinha que chamava Crespinha, né? E só fazendo um paralelo, né? Eu fiz um comentário, inclusive, sobre isso, dizendo isso, poxa, se pode estar sendo ofensiva. Espera um pouquinho, vamos repensar essa campanha. Uma pessoa negra só precisava, né, do início da produção desse material até o lançamento, quer dizer, você percebe que não tinha uma pessoa negra nesse espaço para falar sobre isso. A mesma coisa com relação à política, né? Mesma coisa com relação à política, e aí a gente vai falar sobre a violência contra as mulheres, a violência contra a população LGBT, a gente tem, é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, é o país que mais mata negras e negros no mundo, que está aí caminhando para que mais mata mulheres também. Quer dizer, está faltando ou não está faltando gente para falar sobre isso, né? Para fazer propostas sobre isso? E ainda que não seja como representantes, está faltando também a escuta ativa, né? Dos grupos que fazem parte da dominação, né? Vamos falar dos homens brancos, heterossexuais de meia idade, de no mínimo escutar um pouquinho, né? O que essas mulheres têm para dizer? O que essas pessoas negras têm para dizer, né? Como que poderia ser? Como que a gente pode repensar esse espaço de representação política, né? Para além de tudo isso que a gente já comentou aqui, né? Então, percebo que tem grupos e partidos que já têm uma movimentação na direção de construir alguma coisa que seja boa para todo mundo, né? Alguns ainda muito reativos e não entenderam ainda que isso é sobre todo mundo e não sobre só alguns grupos, né? Mas acho que também tem uma movimentação muito forte da sociedade civil também, refletindo, se organizando mais, então um grupo de mulheres focando em votem em mulheres, negros votem em negros. Eu acho que tem ligação com esse identitarismo que foi comentado antes, que não é só isso, né? Vote em mim porque eu sou negro, né? Vote em mim porque eu sou mulher. Não, vote em mim porque a gente precisa de pessoas diferentes lá dentro para fazer diferença, entendeu? Para ajudar a refletir em ideias e propostas que contemplem todo mundo, né? Eu acho que é um pouco disso. O Carlos disse ainda: acredito que a complacência com o racismo vem do que denominamos de pacto narcísico. Me questiono e espero algo semelhante entre nós, pois ainda estamos nos degladiando nas redes sociais. É o que tu disseste no início. Sim. E é aquela também, né? Concordo em partes um pouquinho, acho que cabe uma conversinha mais aprofundada sobre isso, né? Como eu disse, né, a gente não criou o racismo, né? Isso. Nós somos ofendidos frequentemente por conta do racismo, né? Por conta da cor da nossa pele, né? Tudo sobre nós é ignorado a nosso histórico, a nossa origem, a nossa formação, a nossa capacidade intelectual, e tudo se resume à cor da nossa pele, como se isso fosse determinante, né? Você comentou até, inclusive, sobre a cloroquina, né? Quer dizer, no período da escravidão, a gente teve tentativas de comprovação científica de que os negros eram inferiores, né? Que o cérebro era menor, que eram nascidos para o trabalho forçado de fato, né? Então, que eram mais resistentes ao sol, né? Sempre tem uma tentativa de justificar essa opressão de alguma forma, né? Ou uma ideia que não tem o menor sentido, né? Como o Bolsonaro tenta ainda fazer com a cloroquina, né? E só para a gente perceber, né? Quer dizer, quanto tempo faz já que os negros deixaram de ser escravos, né? E a gente está aqui ainda debatendo, né, a mesma condição que os escravos viviam, a gente vive hoje, né? Quer dizer, a gente pode falar assim, não toma chicotada e açoite, toma também, toma também. Tem casos aí recentes de escravidão moderna, de gente que é levada para quartinhos do supermercado e apanham, sabe, e são chicoteadas, a gente tem tudo isso ainda, né? Quer dizer, o que mudou ainda, acho que só o trabalho forçado de verdade que a gente não tem mais, né? Do restante a gente continua O na mesma restante situação ainda, né? é contínuo. Então eu não vejo muito como essa de a gente continua se degladiando em redes sociais. Eu vejo muito como a gente está tentando fazer vocês, pessoas brancas, entenderem, né, que não cabe mais esse tipo de comportamento, né? Não porque eu estou sofrendo, porque me dói, não, porque a gente vai ficar nesse ambiente raso, né, social, sem avançar para lugar nenhum por muito mais tempo, né? Justamente.
E aí volta mais uma vez o que tu já discutiu no início, né? Que a nossa fala, o nosso corpo, ele só a partir ele só tem visibilidade, ele só tem força, né? A partir da legitimidade do branco. É muito Sim. bom, novamente, tu pontuar, né? O pacto narcísico da branquitude. Uhum. O pacto narcísico da branquitude. E aí tu também me lembra a questão do próprio Fanon, que há pouco tempo vem ser reconhecido, né, Uhum. nas universidades enquanto um teórico, enquanto um pensador. Então, o quanto que essas questões elas são relevantes e são contínuas. E aí, por exemplo, hoje, dentro do... Já falei isso aqui algumas vezes para se pensar, e vou continuar pontuando, é só eu e mais uma outra colega, dentro de um programa de graduação que é basicamente branca Uhum. e heteronormativo. Se isso não é resquício de uma escravidão, isso é o quê? Pois é. Isso Pois é o é. quê? Ah, é porque não tem mulheres pretas, não tem homens pretos capazes de entrar no mestrado, no doutorado? Será que se trata disso? Acredito que Pois não. é, né? É bem evidente isso, né? Esse discurso não se sustenta mais, né? E aí isso fica bem relacionado com a questão da meritocracia, né? Sempre essa tentativa de que não tem porque são menos qualificados, né? Não tem porque não tem a mesma competência, né? Será mesmo? Sério mesmo? Que numa população de 200 milhões de pessoas, metade de pretos e pardos não tem nenhum ali que sirva para alguma coisa no seu pensamento, sabe? Que não disputam em pé de igualdade um cargo. É óbvio que a gente entende que tem uma série de dificuldades e desafios, né, na formação dessas pessoas, desses corpos pretos, né, para ascender socialmente, economicamente, né. Mas aí quando eles terminam esse processo todo e ainda se veem ainda desempregados ou não conseguindo ocupar esses espaços por conta de um discurso, né, que tenta manter todo mundo dentro de uma caixinha ainda, né. Esse que você falou do Fanon, tem muito disso também, né? Tem sempre essa tentativa de que manter os grupos dentro do seu cercadinho ali, né? Quer dizer, o incentivo é assim, pô, vai lá, né, pesquisa mesmo, né, monta um grupinho para vocês, né, discutam esses temas, né, nunca trazendo para a esfera pública, nunca trazendo para todo mundo fazer, quer dizer, não, vocês têm que buscar o conhecimento de vocês, né, vocês têm que entender quem são vocês. Tá, a gente trouxe vocês da África, apagamos a história de vocês, né, ferramos com tudo e agora vocês estão aí, vocês não sabem nem de onde vocês vieram, né, mas cara, corre atrás, entendeu? Sabe, não tem o menor sentido isso, né? Não tem o menor sentido. E eu acho que às vezes a negritude cai um pouco nessa armadilha de ficar ali dentro do gueto ainda, sabe? Achando, não, a gente tem que ficar aqui mesmo, entendeu? Vamos construir alguma coisa paralela. Vamos construir um negócio igual deles, mas nosso. Sabe, não é o caminho. Não é o caminho esse, entendeu? Não tem que ser paralelo, sabe? Tem que ser junto. E quem tem que propor isso é quem está lá ocupando espaço de poder político. Tem que falar que tem que ser junto. A gente tem aí a Lei 10.639, desde 2003, sem ser implementada, que fala sobre a questão do ensino de história e cultura africana e indígena nas escolas. Desde 2003, sabe? Eu participei das discussões lá atrás sobre isso e até agora não foi implementada. Por que não foi implementada? Sabe, porque não tem interesse de governantes, não tem interesse de gestores educacionais em trazer isso para o debate, sabe? E a gente precisa começar a repensar isso também, né? Tá bacana ficar ali no gueto discutindo com a bolha, sabe, sobre quem somos, o que a gente quer, é só isso que precisa, a gente tem que ocupar esse espaço político de fato, sabe, com propriedade, sabe, com propostas reais. E não é essa proposta identitária também, né, como foi comentado, não vamos ficar falando só sobre pretos. Quando eu falo de trazer o ensino de cultura e história africana para a sala de aula, eu não estou beneficiando a população negra somente, a criança negra, eu estou, sabe, incorporando cultura,
para toda uma sociedade, sabe? Que vai entender quem eles são de fato, vão conseguir se perceber melhor e com base nisso serem profissionais melhores no futuro, sabe? Políticos melhores no futuro, tudo isso está interligado, né? Então, quando a gente fala de questões de grupos minorizados, elas impactam diretamente a sociedade toda. Né? Esse que é o principal ponto que a gente tinha que colocar para discussão. Né? A pauta das mulheres é primordial para todo mundo, a pauta LGBT é urgente para todo mundo, a pauta negra é urgente para todo mundo também. Então isso precisa ser começado a ser repensado, né? Tanto no meio da sociedade civil, como no ambiente político, no ambiente corporativo, né? Eu acho que passa um pouco por isso. É aquilo que a Pagu também, na nossa segunda live, já mencionava, né? Sobre a questão do corpo indígena. Sim. Que ainda é muito caricato no sentido do carnaval também, né? Ou então no dia do índio, esse corpo Sim. caricatura, né? Ou do índio preguiçoso, enfim. Então, trazer para o campo da educação as questões raciais, étnico-raciais, é trazer diversidade. Exatamente. É se confrontar, né? É se confrontar, porque para mim me parece muito uma questão do seguinte, as pessoas não darem conta de se confrontar com o que é diferente. Porque o diferente ainda é posto enquanto animalesco, enquanto errado, né? Que não, que o diferente é simplesmente diferente, é diverso. Não há uma universalização. E está tudo bem não haver uma universalização, desde que eu compreenda essas questões. E é bom, né? É bom. Foi o que a gente comentou mais cedo. É maravilhoso. Porque é o que nos faz múltiplos. E aí a gente pode pensar a questão racial, a questão étnica, a própria sexualidade. Porque se a gente pensa nessa questão de diversidade, é entender também que eu sempre tenho falado sobre essas questões, porque volto a cutucar, né, quem nos assiste, de que eu não sou um corpo preto apenas que fala sobre racismo. Tem outras coisas, né? Embora a todo momento eu pontue, eu preciso racializar essas questões. Mas eu não estou nesse lugar tão somente para falar sobre raça. Então, quando hoje, trabalhando as questões da sexualidade, hoje, assim, na verdade, eu trabalho desde 2008 as questões da sexualidade. Então, tá ali diante do movimento LGBT, junto com os diferentes, né? Uhum. É entender que a nossa sexualidade, por exemplo, ela é diversa. Nosso corpo é munido de sexualidade. Ora, né? Não há... A heteronormatividade, ela é imposta. Ela é construída. Assim como a branquitude é construída enquanto universal. Sim. Então, quebrar isso. É maravilhoso quando tu diz, a gente precisa sair do gueto. A gente precisa entender que o diverso não é o animalesco, né? Não é o horrível. Não, o diverso é o diverso. E lidar com as diferenças é necessário. É extremamente necessário. Inclusive, e aí eu vou puxar já um pouco para mim, a própria promoção de saúde mental. Sim. Porque se eu não sei lidar com o diverso, por exemplo, como é que no meu consultório eu vou dar conta, né? Ou não vou dar conta? No caso, como é que eu não vou dar conta de um diverso? Eu vou padronizar todo mundo? Sim. Eu já tinha, como eu falei, né? Já trato sobre essas questões de direitos humanos, de diversidade há muito tempo, né? E recente, né, veio o Noah tem síndrome de Down, né? Vai fazer 8 meses daqui a pouquinho, né? Então eu comecei a refletir sobre tantas coisas, sabe? Tantas coisas, quer dizer, eu já tinha essa ideia sobre diversidade, né? Sobre respeito ao próximo, independente de quem seja e tudo mais, e aí me vem um bebezinho, né? Que a sociedade não entende ainda, que a sociedade não ainda recusa, rejeita, né? E, fora outras questões aí relacionadas com deficiência intelectual. E aí eu comecei a refletir muito sobre isso também, né? Sobre essas questões de que a gente tem que entender o outro, né? A gente tem que, como isso é bom, entendeu? Para o Noah se desenvolver plenamente, a sociedade precisa estar pronta para recebê-lo,
entendeu? É uma coisa que eu tento fazer muito hoje em dia, né? Falar muito abertamente sobre as questões relacionadas à síndrome de Down, os desafios, a evolução dele de bebezinho, sabe? O impacto dos estímulos precoces na vidinha dele, né? Porque eu preciso deixar um mundo minimamente pronto para acolhê-lo, entendeu? Porque eu não vou estar aqui para sempre, né? E ele vai crescer amanhã, ele tem que se sentir acolhido por essa sociedade. E hoje a gente sabe que não é acolhedora, né? Tudo que é diferente é nocivo, é maltratado, né? É deixado de lado, né? Então passa por isso que você está comentando também, né? Como que a gente constrói isso, né? Eu trabalhei um tempo num centro de cidadania LGBT aqui em São Paulo. É um serviço da prefeitura e tem acolhimento para pessoas trans, né? Em situação de vulnerabilidade. E ali eu pude entender mais profundamente essa realidade também da população LGBT, QIA+, da população trans, sabe? E é por isso que eu falo sempre, é válido, é interessante, é bom, é sadio você entender quem é o outro, né? Qual que é a realidade dele, quais são os desafios que ele tem na vida, é igual a você em tudo, não é? Sabe? Para você criar essa empatia, né? E entender, e aí a partir dali eu já comecei a entender também como as pautas LGBT são prioritárias também, né? Como essas pessoas têm o direito de exercer a cidadania deles, sim, sabe? Independente de qualquer coisa. Não é questão de opinião, não é questão de achismo, né? Até com relação a essa violência que esses grupos minorizados sofrem, mulheres, negros, LGBT, a gente tem dados estatísticos aí recorrentes sobre isso, sobre a violência que esses grupos sofrem, né? Quantidade de mulheres que morrem, quantidade de negros que morrem, quantidade de gays e lésbicas que morrem ou são violentados simplesmente pela orientação sexual, ou pela cor da pele, ou pela questão de gênero. Quer dizer, a gente vai continuar ignorando tudo isso até quando, né? Até quando a gente vai fingir que não está acontecendo nada? Quanto mais a gente vai ter que gritar, sabe, para a gente ser ouvido, né? E aí eu já parto para esse lado que gritar não está resolvendo, né? A gente ficar se manifestando só não está resolvendo, né? Eu fazer um textão na internet não está resolvendo. Talvez resolva se eu ou outras pessoas como eu, ou de grupos minorizados, estejam ocupando posições políticas, né, na tomada de decisões, aonde o poder se concentra, né? Talvez aí a gente consiga ter algum tipo de mudança, né? Ainda assim difícil, é um desafio, porque é aquela, uma andorinha só não faz verão, né? Não adianta você eleger uma pessoa negra ou uma mulher, ela não vai conseguir tocar pauta nenhuma numa casa legislativa que é democrática e requer apoio para votações e tudo mais, né? Tem que começar a repensar isso também, né? Apoio para que esses grupos ocupem esse espaço, mas que entrem em bloco também, né? A gente precisa de uma quantidade razoável de pessoas defendendo essas pautas para que elas consigam ser tocadas, né, ou minimamente discutidas nas casas legislativas pelo Brasil afora, né? Tem um pouco disso também, né? Ou seja, tudo não tem resposta pronta, né? Não tem assim, não, é só eu me candidato ou a Camila se candidata e pronto, tá resolvido. Não, não é. Tem um longo caminho, né? E é um longo caminho de descobertas, né? A gente vai errar, acertar. A única certeza que a gente tem é que o que foi feito até agora não funciona. Isso é fato, a gente sabe que não funciona, né? Então qualquer ideia que esteja fora dessa caixinha que a gente está acostumado, já é válida de ser testada, né? De ser avaliada, discutida, né? Então qualquer proposta que seja inovadora nesse sentido de representação política, eu acho que é válida a gente, no mínimo, entender como ela funciona, né? Sim. Eu não estou acompanhando se tem mais gente falando, mas enfim. O Carlos novamente pontuou, né? Não seria exatamente de gladiar de pretos e brancos, assim, de pretos com pretos, onde ideias discordantes são pontos de ignição para o cancelamento virtual ou mesmo descarte intelectual. Eu tô meio ausente dessa discussão do cancelamento virtual. Ouvi alguns comentários e posicionamentos sobre, né, cancelamento virtual, mas com relação a essas ideias discordantes, né, que o Carlos comenta, né, que pode gerar esse ponto de ignição e ruptura entre pretos, né,
De novo, a gente falou sobre isso, faz parte de uma estratégia de dominação, né? Faz parte disso, né? Eu quero que um grupo pense de uma forma, eu quero que um outro pense de outra forma, né? E eles vão ficar lá discutindo entre eles, enquanto isso eu estou tocando aqui, né? Como o Salles mencionou naquela reunião com o Bolsonaro, né? A boiada vai passando, né? Enquanto a gente perde tempo com questões não tão importantes ou não tão relevantes, né? A gente está perdendo direitos aí todos os dias, né? E quem mais perde nisso tudo é a população negra, né? Nesse caso, né? A gente vê os índices aí com relação à pandemia, né? Quem mais está sofrendo, quem mais está morrendo, quem mais está deixando de ter acesso a um serviço público de qualidade para se tratar são as pessoas negras, são as pessoas mais vulneráveis, são os mais pobres, né? Então, tem tantas questões mais urgentes para a gente discutir, né? Mas ainda assim a gente vê um governo que decide lançar uma nota de R$ 200, por exemplo, né? Como se a gente não tivesse mais nada para fazer nesse país, né? Então esse é o nível de dominação que a gente tem, né? É uma dominação que ainda é burra ainda, né? É uma dominação que não tem estratégia, que não tem nada, né? Mas ainda assim conseguem perpetuar esse ciclo, né? De dominação e de resistência, né? Acho que é um pouco disso também. Há uma outra questão, né, que mandaram, como tu enxerga, né, ou tu possas falar um pouco sobre hoje tu se vê enquanto um sujeito preto na internet discutindo direitos humanos, como é que tu percebes, né, que as pessoas te seguem, tu consegues entender mais ou menos que tem pessoas que estão te seguindo, mas que são no sentido de estar todo momento te questionando, ou que são pessoas que de fato tu percebes que está tendo um processo de reflexão. Como é que tu se percebe, né, no sentido virtual da coisa, nesse processo político, né? Nesse degladiar, digamos, como é que tu, nessa arena política, como é que essas coisas tu consegues enxergar? Eu tenho pensado um pouco, refletido, tentando entender mais ou menos quem é esse público que me segue, né? Isso. Hoje eu estou no Facebook tem 40 mil pessoas, aqui no Instagram tem 12 mil, né? As discussões com relação a temas da sociedade, políticas, acabam acontecendo mais na minha página do Facebook, né? O que eu noto é que quem me segue está ali porque realmente está interessado no que eu tenho para dizer, né? Que absorve aquilo de alguma forma. Tem muita gente branca, sabe, buscando conhecimento para se tornar uma pessoa melhor e ser antirracista, refletindo sobre os próprios comportamentos, sabe, como que foi a trajetória dela até aquele momento, né? Até descobrir que ela não pode agir, sabe, como agia no passado. Então tem um pouco disso. Eu reparo, é muito baixo índice de pessoas que chegam para me contestar ou me questionar, né? Mas também preciso entender que ali é uma bolha também de pessoas que já me seguem, né? Mas aparecem alguns de vez em quando, né? Normalmente bolsominions, né? Que vêm cumprir o papel deles, que é esse, né? Fazer bagunça ali só. E eu acho interessante como raramente eu preciso me meter na discussão para me explicar ou para me justificar. A pessoa vem com um comentário negativo, reativo, violento, automaticamente as pessoas que me seguem, normalmente brancas inclusive, já vão para cima dessa pessoa contestando, sabe, eu tentando explicar de uma outra forma, e eu fico só ali acompanhando para ver se não sai do controle somente, né, mais ou menos isso, me posiciono de vez em quando, né, mas eu acho bem interessante isso, né, não que eu precise de defesa, não que o que eu fale precise de defesa, né, mas é interessante perceber como as pessoas estão aprendendo a incorporar esse discurso antirracista nas próprias vidas, né, entendendo que faz parte da discussão para a sociedade como um todo, né, não é só para o Thiago que isso é importante, para ela, que não é negra, também é importante, para o discurso sobre questões LGBTQIA+, pode ser e tem que ser relevante para pessoas heterossexuais também, né? E a mesma coisa com relação às questões das mulheres tem que ser discutido amplamente e revisto por homens também. Então, acho bem interessante isso, né? É raro de eu ter alguma questão mais violenta. Tive recente um caso que fugiu do padrão. Tiago, vamos para o segundo bloco, que o Instagram já vai nos cortar. Eu espero Tá todos bom. vocês no nosso segundo bloco.